previsão. Falta muito pouco para a gente fechar o ano, né? Nós já estamos no dia 22. Tá batendo na trave mesmo. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu conversei com o pessoal na empresa, eles vão me passar as informações, sabe? Vai me Uhum. explicar para eu montar o fluxograma. Só que eles falaram que as imagens que vai ficar restrita, né? Porque eles não podem divulgar, né? Tem algum problema? De jeito nenhum. O que eu te recomendo você fazer? De repente eu te ajudo, tá? Por exemplo, você vai falar de um determinado aço lá. Não sei qual que é. 56. É o aço Tá. mola, né? 51. Não, tudo bem. Ivan, o que eu recomendo? Vai na internet, procura. E coloca no trabalho e referencia. Então, por exemplo, aço mola. Né? Vou abrir o Google aqui. Aço mola. Pronto. Vai imagens do Google. Ok? Tem um monte de imagem. Milhares quando você clica em imagem. Pega uma, referencia ela no seu trabalho, o professor te ajuda nisso aí, e mostra para seu pessoal lá. Olha, depois que o trabalho estiver pronto, ó, peguei esse. O que é referenciar? Vou pegar um exemplo aqui para vocês, gente. Ó, vou copiar o endereço da imagem, vou colocar quem tiver dúvida aí, ó. Ó, esse aqui, ó, é o endereço de imagem da figura que eu peguei. Se vocês clicarem nele aí, acho que vai dar certo, né? Se vocês tentarem aí, depois se alguém quiser tentar copiar, não ficou legal, não. Copiar o endereço do link. Peraí, acho que não foi legal, não. É a mesma. Ah, não, agora deu. Tá vendo aí, ó? Google tal URL. Isso aí é para você colocar debaixo da foto. Deixa eu ver se o professor não tem feito muito isso, não, né? Deixa eu ver aqui. Não fiz não, mas é o ideal, né? Eu só matou isso nas apresentações dele. Deveria ter feito. Depois eu vou corrigir essas coisas. Vai ficar para a próxima turma, né? Exatamente para não ter esse tipo de. Vocês já entenderem o que é isso. Então, você pegou uma imagem ali na internet, está bem. Não precisa estar extremamente semelhante, mas você vê que tem um pouco relacionado com o trabalho que você está fazendo. E referencia ali embaixo. Depois chega, olha, eu peguei isso aqui da internet, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mostra o trabalho para o pessoal, tá? Então, eu vou apresentar isso aqui. Né? Tem essa bênção deles aí. Fala, olha, eu peguei essas imagens aqui e boa. Né? Pergunta a eles sobre as questões da não sai, né? Das coisas aí que são restritas, ok? Por isso que é bom mostrar o trabalho, né? Ó, isso aqui não está infringindo nada na empresa? Não, beleza, mas está mostrando aí por alto. E boa, tá? Não quero nada Aí eu muito mostrei ele o trabalho, aí Uhum. ele falou assim que dá para fazer sim, entendeu? Que ele vai me ajudar. Aí igual ele falou assim, agora o problema é as imagens, Ivan, que eu não vou poder divulgar com você, entendeu? Isso, pega da internet. Pega da internet. É isso que eu vou fazer, eu vou pegar aqui na internet, que mais alguma coisa a gente tira uma foto, sim, pessoal, coisas que não tem tanta importância, né? Igual a máquina de fadiga, o Ah, tanque de ok. óleo, isso dá para tirar foto. Não, beleza. É isso, né? A gente não pode também Tem que ser sacrificar. escondido, né, pessoal? Mas peão sempre arruma um jeito de esconder dentro da firma. Como assim? Eles não pode, a gente não pode mexer com o telefone na produção, né? Uhum. A gente sempre arruma um lugarzinho lá, um ponto lá estratégico lá para dar uma mossegada. Aí dá para tirar foto. Não faz isso não. É o que eu falei. Tá? Não coloque coisas sem aprovação de quem está te acompanhando, não. Entendeu? As fotos que eu estou falando é para você pesquisar depois na internet similares. Então, igual eu coloquei aí igual eu coloquei no chat aí. Né? Eu peguei uma foto, se clicar em cima dela aí, deixa eu ver se. Vou até testar aqui. Olha lá, aparece aço SAE 1070. Entendeu?
de 70. Apareceu, né, algumas imagens aí. Por quê? Você está referenciando de onde você tirou. Mas não tira, não faça isso, não. Não é perigoso. Perigoso para você, acaba sendo perigoso para todo mundo, entendeu? A gente empolga, né? O professor está te falando de bem, tá? Não estou falando por mal, não. Eu lembro quando o professor, primeira turma, gente, eu cheguei para o diretor, olha, um colega meu, um aluno trouxe aqui empolgado alguns materiais aqui de mecânica e tal, eu devolve. O diretor devolve. Mas devolve porque você não sabe como que ele retirou isso da empresa. Pode ser a melhor intenção do mundo, mas, né, é muito perigoso, de repente, a polícia bater aqui, enquadrar nós dois, mas ele por retirar recursos da empresa. Tá? Não é... Tem muito cuidado, né? Estou falando com muito cuidado para você entender que não faça as coisas, né, mesmo sem ciência, sem a ciência, sem a consciência, né? Observe todas as regras. Okay? Porque é importante o lugar que você trabalha. E é importante o seu nome, tá? Se eu estou falando de coração, não fique ofendido. Você está te ajudando. Tudo bem? Não, bacana, pessoal. Tranquilo. Tranquilo? Porque o rapaz lá, ele chama Nascimento. Aí falou comigo, Ivan, são coisas restritas da empresa. Eu não posso divulgar. Então, um monte de imagens, sabe, professor? Uhum. Eu não posso divulgar, entendeu? Mas como ele falou que o fluxômetro, ele consegue me ajudar a montar o processo todo direitinho. Pronto. Excelente. Já basta. Tá? E aí, depois que estiver pronto, se tiver com dificuldade de colocar uma imagem, né? Talvez o próprio grupo seu te ajude nisso, me chame que a gente trabalha junto nisso. Nós vamos trabalhar redondo. Não, mas eu também estou dando uma pesquisada aqui na internet aqui também. Aparece muita coisa aqui também, pessoal. Parece muita... Isso, tem muita coisa. Um pouco lá. Isso, é isso. Você está certíssimo. Esse é o caminho. Muito bom. Obrigado aí pela sua colocação, importante. Talvez a pessoa tenha falado algumas coisas erradas aí, mas jogo que serve. Beleza, Ivan. Depois, se quiser mostrar antes da apresentação também, o professor também, aí serve para todos, né? Não serve só para especificado dele, não, mas é porque realmente eu vejo o caminho dele é mais, pelo menos é o que parece, né? Ele tem que estar pisando em ovos. Porque a empresa tem o que? Ela tem processo que ela não pode. É segredo industrial, é o que faz o diferencial competitivo dela. E a gente tem que respeitar isso, né? Porque eles investiram para chegar nesse ponto. Bacana. Então, aqui a gente mostra os principais tratamentos térmicos, tá? E aí a gente vem recozimento, normalização, têmpera, revenido, faltou a setinha da têmpera, revenido, esferoidização ou coalescimento, solubilização e envelhecimento. São os principais. O recozimento, pode ver que é o que a gente vai ver hoje. Ele quebra em 5 processos aí, mas pode ter mais, tá? A gente vai ver esses 5 principais, apesar de ter outros. Eu acho que a gente nem vê todos aqui, mas é uma característica de um material. Normalização é outra, a têmpera é outra, e por aí vai. Agora, eu trouxe esse quadro. Oi, Ivan, tá tranquilo? Fechou? Fechamos? Não, ficou bem explicado, tá ótimo. Beleza. Não, só para encerrar o assunto, eu acho que eu fiquei faltando essa pergunta. Então, olha que interessante. O material mais tratamento térmico. O tratamento térmico está associado diretamente com o tipo de material. É uma das características. Mas a saída, né? Isso é a entrada. Qual que é a saída? Propriedades que eu preciso ter. Ou seja, intermediário, seja final de processo.
Peraí, gente. Boa noite, gente. Boa noite aí, professor. Boa noite, David, beleza? Tranquilo. Vamos lá, mais uma semana, né? Boa noite, Davis. Bora Só, lá. só nas perlitas. Ixi, Pessoal, tive imprevisto aqui, vou precisar sair da aula. Alguém avisa para o professor fazer um favor? Beleza, e eu? Obrigado, pessoal. Até mais. Tá que terceiro módulo nós vai ter aula de metalurgia física também? não, já deu. Vamos lá. Perdão. Essa aí vai acompanhar nós um bocado de tempo ainda. Ô David, mas ainda tem mais um módulo para frente de metalurgia, bobo. Oi? Nós temos mais um módulo de metalurgia para frente ainda. Tem não, só. Agora é só solda e não sei mais o que lá, uns negócios. Conformação, por exemplo. Ô, professor, então a sua matéria termina por aqui? Não sei, vamos ver. Ô, professor, o Oziel teve que sair, deu um imprevisto. Ele dizer que vai ter que sair, teve que sair, beleza? Não, tranquilo. O Oziel? Ah, beleza. Perdão, gente. Vamos lá. Então, isso aqui é a entrada, né? Material de tratamento térmico é a entrada, mas a saída são as propriedades requeridas. Ok? Então, as propriedades é que determinam, sejam elas intermediárias ou finais, tá? É que determina o tipo de tratamento térmico intermediário ou aquele tratamento térmico que vai praticamente finalizar o processo. Portanto, uma coisa que eu sempre observo, tem que ser escolhido desde o início do projeto. Então, o projetista, né, o engenheiro, seja técnico, ele tem que determinar isso antes do processo começar. E não é só, essa folha de processo, ela não passa só pelo tratamento térmico, não, e sim todo o processo de execução até o projeto final da peça. Ô, professor, pode tirar uma dúvida com o senhor? Uhum. Por que aqui dentro do tanque do óleo da Têmpera, toda semana eles têm que esvaziar o tanque para retirar umas camadas que ficam lá por dentro? Bom, o que acontece? O aço, se você deixar ele a longo prazo, se você deixa o aço a longo prazo, né, ele vai, é aquilo que a gente estuda na química, né? Duas moléculas de ferro, e aí chega a camada de oxigênio, é isso? Forçado, na própria fusão você vê esse processo inverso, né? Que é você inserir, por exemplo, oxigênio, tá? Inserir oxigênio para e carbono, né? Oxigênio e carbono para que o ferro, que vai virar aço, ele deixe de preferir o oxigênio para se ligar ao carbono. No fundo é isso, né? Claro que tem os elementos de liga, né? Vão ser colocados no processo ali. Mas vamos pensar nessa questão. O aço, ele tem, o átomo de ferro, ele tem preferência pelo oxigênio. Mas você força ali um processo para que ele tenha uma preferência pelo carbono. Quando você junta ferro e carbono, você tem o aço, ou o ferro fundido. Quando você deixa o aço na atmosfera,
a coisa natural que ele gostaria, que ele queria te fazer, vai acontecer de forma inversa, né? Opa, então não é o oxigênio que ele gosta? O que tem na atmosfera? Oxigênio. Ele começa a trocar de novo. É o que a gente chama de oxidação. É o que a gente chama de oxidação. É isso que ele gosta, né? O ferro gosta de juntar, deixa o carbono para lá, ou né, o carbono também acaba se ligando com algumas moléculas de oxigênio, um vai abandonando, vai começar a ficar aquela ferrugem, ao longo do tempo aquilo volta a ser minério. A tendência é voltar a ser minério de ferro novamente, que era a origem natural dele. Agora, quando você aumenta a temperatura, esse processo ele é acelerado. Eu mostrei a conformação de um material qualquer, um eixo virabrequim. Acho que não, viu, professor? Não? Depois eu vou mostrar, depois vocês vão verificar o que é isso. O que é essa carepa? Na própria fusão, a laminação do material, na própria fusão, você vai ver uma casca muito grossa despendendo dele. É tanto que eles jogam no jato, né? É isso mesmo. A hora que ele cai na enroladeira, ele solta uma casca grossa dele, né? E isso é perda de carbono e perda de oxigênio, que é acelerado com altas temperaturas. Você tem que limpar isso. Ok? Tem outros, né? Componentes que acabam caindo ali também, mas é isso que tem que fazer a limpeza do tanque de tratamento, dos tratamentos aí por causa disso. Essa impureza que é gerada pelo aço com altas temperaturas, ou né, uma perda do sangue, banho de sais e por aí vai. Tudo isso vai se juntando ali. Foi até muito sujo, né? Não é isso? Você vê as oficinas de tratamento térmico, né, elas são muito impregnadas. Isso? Se tem lá na sua empresa? Quando o pessoal lá vai fazer a limpeza lá, você até é doido. Entra branco, sai pretinho. É muita coisa misturada ali. Ok? Bom, então a gente começa com o recozimento, que altera microestruturas e, como consequência, as propriedades mecânicas das ligas. E o principal, né? Alguns principais, ó. Remoção de tensões internas devido ao tratamento. Remoção de tensões internas devido aos tratamentos mecânicos. E aqui a gente fala na própria... Isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque eu acho que é o carro-chefe, né? Porque, lembra que eu falei que o resultado é propriedades intermediárias ou finais? Então, pensa, por exemplo, no processo aí de vocês de trefilação, né? Alguns trabalham com isso. Se o material ele passa por 2 ou 3 processos de trefilações ali, ele vai ter um endurecimento do material chamado de encloamento. E ele fica frágil. Então, muitas vezes, entre esses processos, você precisa de fazer um trabalho de recozimento, que é aquecer o material a uma certa temperatura e permitir um resfriamento lento para que você tenha essa fragilidade recuperada. Um exemplo aí, tá? Trefilação costuma ser comum, principalmente quando é trefilação a frio, né? Ou outros processos de conformação, não precisa ser trefilação, não. Pode ser uma estampagem, por exemplo, sequências de processos de estampagem a frio. O aço ele tende a ficar frágil. Então, você faz um aquecimento para você recuperar e que ele não fique frágil. Porque senão, em vez de ele deformar, ele começa a quebrar, a trincar, né? Vamos dizer assim a palavra mais correta. Segundo passo, diminuir dureza para melhorar a usinabilidade. Aqui a gente fala de ácidos de alto teor de carbono, por exemplo, que fica não precisa ser alto teor, né? Às vezes ele tem até um teor médio de carbono ali,
mas se ele passa por um processo de têmpera, por exemplo, que é para aumentar muito a dureza, a gente pode usar aí os processos intermediários para reduzir um pouco a dureza e ficar melhor fácil de retirar material. Alterar propriedades mecânicas como resistência e ductilidade. Normalmente, a resistência não é muito desejável de retirar. A gente vai ver alguns casos, né? E isso aí pode ser, de certa forma, interessante. Ajustar o tamanho de grão. O grão influencia. Melhorar algumas propriedades elétricas e magnéticas. E produzir uma microestrutura homogênea, definida. Então, aqui alguns tipos, né? Já tinha mostrado lá no início. O cozimento para alívio de tensões, recristalização, homogeneização. E aí tem as características, né? Alívio de tensão para qualquer liga metálica, recristalização é para qualquer liga metálica, homogeneização para peças fundidas, o total e pleno normalmente é para aço, e isotérmico ou cíclico para aços também. Então, o primeiro aqui, ó, conhecido como recozimento subcrítico, permite a remoção de tensões internas, originais de processos de tratamentos mecânicos, soldagem, corte, etc. Então, o que é essa tensão interna, tá, gente? Vamos pegar um processo de corte de material de soldagem em si. O que acontece no processo de soldagem? Você vai pegar aqui uma junta, a gente chama de junta, né? E vai aquecer esse material nessa temperatura aqui, ó. Ou seja, vai acontecer um processo de solda aqui. O que a temperatura faz em um material, hein, gente? Pergunta difícil, não, professor? Mas eu vou falar. Vai deformar ele. Isso. Altera o seu formato, né, professor? A primeira coisa, quando ele aquece, e a solda ela não aquece, pelo menos no mesmo tempo, na mesma temperatura, vamos dizer assim, né? A mesma área. Então, eu fiz uma área da extremidade, uma área perto da solda aqui e a própria área da solda. A seção perto da solda ali está muito quente. Então, a dilatação, que é o crescimento do aço ali, é diferente da extremidade. Ou seja, imagina, né? Uma parte do aço que está crescendo, porque a dilatação é isso, né? O crescimento. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Você pega uma barra, aí você aquece ela. Ela fica desse tamanho. É claro que eu exagerei, mas é o que acontece na temperatura. Crescimento, né? Tanto é, gente, que tem processos de solda e você precisa de ter alguns procedimentos, por exemplo, soldar dos dois lados para que a peça não se deforme. Senão ela fica assim, ó. De tanto... Isso é problema de distorção, por quê? Porque a peça está submetida a uma deformação e ela distorce. Flanges, né? Já mexeu com flanges, ô Ivan? É o pior que tem para soldar, ele torce todo, né? Torce todo. O cara tem... o soldador, né? Assim como quem está no processo, tem que saber cortar, porque senão o flange, você depois não consegue montar ele. É isso? E, igual você está falando aí também, o importante também é ter um lápis térmico, né? Para medir a temperatura, ó, 1 polegada para frente da solda, para você controlar esse calor aí, ó, que senão se ele andar no aço todo, você perde ele. Controle de temperatura, né? Isso. A solda... pirômetro, né? O lápis pirômetro que eles falam, né? Isso. A solda ela é muito melindrosa, né? Então, dependendo do tipo de material, você tem que ter esse controle de temperatura. Esse lápis ele serve para você pré-aquecer determinadas peças e saber que aquela região está com um pré-aquecimento adequado para depois você vir soldar. O fato é que uma das coisas que acontece é tensões internas. Então, aquele material está com tensões internas. E, dependendo do tipo de material, se você não aliviar essas tensões, colocar ele para receber choque, ele vai trincar. Por isso que o recozimento de alívio de tensões é importante. Por quê? Você alivia exatamente as tensões geradas no material, seja por deformação gera tensões internas materiais, ou seja, por processo de temperatura como corte, solda e por aí vai. Lá no serviço, lá nós fazemos um procedimento assim, no aspecto que sai da forja, ela chama faca de corte, né? Ela é no aço 1045, a gente dá um calor e depois vem soldando com a vareta UPP
6373. Aí você tem que dar um cordão de solda e vir com a marreta por cima. Né? Trinca todinho. Você está aliviando tensões. Não é um recozimento, mas não deixa de ser um choque para você dar uma quebra nessas tensões aí, né? Não é para dar porrada, não, né? É umas marretinhas de levinho. Sim, é uma forma de aliviar um pouco as tensões. Tá? Mas aqui no caso, Ivan, é realmente depois que o material foi soldado, você jogar ele no forno e deixar uma certa temperatura, não abaixo da temperatura crítica, e depois deixar ele resfriar. Lento. O resfriamento lá, ele é lento, né? Ele é numa caixa com a manta e uma granalha. Aí a gente acaba de soldar ele, um exemplo assim. Vamos colocar que eu terminei de soldar hoje, 10 horas da manhã. Eu só posso tirar dessa caixa amanhã. Pra ele resfriar, né? Ô, professor, eu vou dar uma saída aqui, tá? Boa aula para vocês aí. Obrigado, filho. Valeu, Luciano. Bom trabalho. Valeu, obrigado. Esse não é um recozimento, tá, Ivan? Mas é um procedimento para você não distorcer ou não perder o seu processo de soldagem de material. Por quê? O recozimento, ele seria aí você pegar o material, aquecer ele, para depois resfriar. E não, nesse caso aí, fazer um aquecimento, solda, e não deixar com que ele resfrie rapidamente. Tudo bem? Então, tem essa pequena diferença. Mas é um tratamento importante para a solda aí. Então, quando a gente fala, por exemplo, abaixo da linha 1, é esse diagrama ferro-carbono que a gente estudou. Então, aqui, ó, é abaixo de 727. Então, alívio de tensão, normalmente, aqui, ó, de 600 a 620 graus. Por que é importante estar abaixo da linha A1, gente? Porque aí não vai acontecer mudança de fase. Não vai passar da ferrita, ou perlita, ou cementita, para a austenita, para depois resfriar. Porque senão você pode, se você ultrapassar essa linha 1 aqui, ó, você pode modificar a estrutura do material. Não é a intenção do recozimento para alívio de tensões, é simplesmente aliviar a tensão. Então tem que ser temperatura baixa. Baixa, 600, 620, muito abaixo da linha crítica, que é 727 graus. Okay? Que se entendesse isso, né? Que a alívio de tensão não modifica a estrutura cristalina, simplesmente alivia tensões. Oi? Não tem muito a ver com a matéria, não, mas tem uma questão de motor, igual tem, tipo, você tem que mexer, tipo, quando você retifica, quando você vai instalar as peças novamente, tem pessoas que fazem até sala com ar-condicionado para manter uma temperatura ambiente para na hora que estiver instalando, tipo, o metal não dilatar. Você está falando essa questão de temperatura e o metal não dilatar e ficar uma peça diferente da outra. É importante. Você vê como é que é importante aí temperatura no processo da mecânica, né? Mecânica de precisão, você precisa de manter uma determinada temperatura para você não ter um problema operacional no futuro aí, né? Perda da manutenção. Que é a recuperação do material, ali, eu nem vou comentar muito, né, desse gráfico aqui não, vamos pular ele. Mas aqui mostra mais o quê? Uma recuperação do material que foi submetido a uma determinada tensão. Esse aqui eu vou pular. O segundo é chamado de recozimento por recristalização, elimina o encruamento, né, gerado pela deformação a frio. Então, esse aqui, né, a recristalização, é exatamente o processo de peças que foi passado por conformação mecânica. Então, seja aí estampagem de uma peça, vocês estão mais acostumados aí com o processo de trefilação, né?
que mais processo de conformação que vocês estão trabalhando junto aí? Tipo, hoje a galera... Legislação deles, né? O que mais? A forja não entra, não, pessoal? Forjamento, pode. Mas o que acontece, né? A forja, normalmente, ela é a quente, mas tem forja a frio também, então ela entra também, tá? Por quê, gente? A recristalização numa deformação a quente, se você estudar isso no semestre que vem, ela já ocorre naturalmente para o material que é trabalhado a quente. Mas o a frio... Pessoal, a dobra, então, entra nessa deformação a frio, hein? Entra, normalmente sim. Você vai pegar uma peça ali numa... E aí, tem que estudar caso a caso, não é toda peça, né, Ivan? Não sei se é uma peça que foi dobrada, depois você faz um processo de aquecimento dela e deixa resfriar no ar ou no forno só por causa dessa dobra que foi feita. Bom, se não... O dobra frio, então, não entra, não, né? Oi? Que a dobra a frio não entra, então, não, porque depois que, né, já tá com o material pronto lá, vamos supor, né, não importa onde a peça está. Então, não influencia. Então, o encruamento que foi gerado por essa dobra não está influenciando o processo, então não precisa do recozimento. Ok? Então, o que é recozimento? A peça ela sofreu um processo ali de deformação, refilação, por exemplo. No final, você precisa de dar uma quebra nessa fragilidade, nesse encruamento que foi gerado. Você aquece ela dentro do forno e deixa resfriar o ar, ou no próprio forno, ou numa manta, ou num cal. Tá? Aí sim é considerado aí como recozimento de recristalização. E aqui, ó, né, olha que interessante, né, o mesmo gráfico foi mostrado, né, quando você está na temperatura ali de até 200 graus Celsius, né? Aqui, ó, vou marcar aqui embaixo para vocês verem. Até 200 graus Celsius. Você está aproximadamente ali como é que fala? Uma recuperação de grãos, tá? Normalmente aí um alívio de tensões. E quando você passa de 200 a 500, ó, aí sim você está... O processo de recozimento é de recristalização, e está tendo ali, nesse caso, uma recuperação dos grãos gerado pelo encruamento em si. Tá? E essa figura mostra, né? Então, o grão da peça estava num determinado tamanho. Esse aqui é os grãos dela. Quando ele foi trabalhado a frio, o grão fica desse jeito. Ele fica esticado. Imagina você pegar um determinado aço e passar pelos rolos de laminação a frio. O grão vai fazer isso aqui, vai ficar esticado. Natural, né? A peça foi esticada no processo de laminação. E o recozimento vai fazer com que os grãos voltem, tá? Tem o primeiro processo de recristalização, com que os grãos ficam pequenos, e depois o grão volta praticamente ao tamanho original que ele estava antes. Então, o tratamento ele serve para isso. Por quê, gente? Quando ele está aqui esticado, no encruamento, o que acontece com esse material? Ele aumenta a resistência mecânica, isso é bom. Aumenta a dureza, isso é bom. Só que ele pode diminuir a fragilidade dele, e aí já começa a ficar complicado, porque se ele for um material que for submetido a choque, né, ele perdeu tenacidade, perdeu ductilidade, ele pode vir ali se partir. Por isso que o recozimento retorna esses grãos deles e faz com que a ductilidade e a tenacidade, que são propriedades importantes para choque e para projeto, sejam recuperadas, chamado de recristalização dos grãos. O recozimento é muitos diferentes, né? O recozimento de homogeneização, melhorar a homogeneidade da microestrutura de peças fundidas. Então, esse aqui é particularmente para materiais com alto teor de carbono, que são peças fundidas, e não deve conter nenhuma transformação de fase. Aí a gente volta naquele gráfico e fala, olha, é abaixo de 727 graus. Abaixo de 727 graus, por quê? Não pode ocorrer transformação de fase. Não pode passar para a austenita, não pode pular para a austenita.
Então, fica ali na faixa dos 600, 620 ou abaixo disso. E essa homogeneização aí também é praticamente aquela estrutura de grãos que é formada na recristalização. O recozimento total pleno é para obter estrutura controlada para os aços. E aqui está um processo dele, né? A temperatura do... Isso aqui é um TTT, que a gente estudou. Pô, professor, TTT é TTT, né? Lembra o início e transformação acima do joelho? Acima do joelho. Curva de resfriamento da E3 aqui, então ele vira austenita e abaixa, começa e termina aqui, ó, começa e inicia aqui em cima da perlita, tá, gente? A gente vai falando no aço 1080, depois a gente está falando da perlita grosseira, né? Só que ele é um pouquinho acima da temperatura do ferro carbono. Deixa eu voltar aqui, só para vocês entenderem que o total, ele ultrapassa a linha 3, ó. Se a maioria dos outros recozimentos, né, eles estão aqui abaixo da linha 1, que não tem mudança de estrutura, o A3 está aqui, o pleno está aqui em cima, está 50 graus aqui em cima. 50 graus aqui em cima. Então, há uma transformação de austenita nesse caso, sim. Ó. Tá? É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Aqui. A linha E3 aqui, ó. Vou colocar de amarelo aqui, a E3 aqui, ou seja, 50 graus acima da linha 3. Ó. Então, há uma pequena transformação de austenita para o hipoeutetóides. Hipoeutetóides é aquele abaixo de 1080. E o pereutetóides é aquele entre a ACM e A1, né? Para entrar ali da cimetita mais austenita. E uma transformação lenta dele dentro do forno, que implica em tempo longo de processo, que acaba sendo uma desvantagem, né? Porque é um resfriamento muito lento. Mais lento que você falou aí, né? Mais que um dia para resfriar o material. Ao recozimento total pleno, né? Deixa eu fazer um desenho aqui na linha aqui, ó. Acima da 3 para o hipoeutetóide, e ele desce aqui, ó, para A1, acima da A1 para o hipereutetóide. Essa linha que é como é. Então depende do teor de carbono, né? Então se um aço é 1045, por exemplo, está aqui, ó, perto do 0,4, ele vai subir e aquecer até a linha 3 e resfriar muito lento. Agora, se ele é um aço 1.0, por exemplo, aí não, né? Ele é hipereutetóide, ele vai um pouquinho acima dos 727 aí para resfriar. Tudo bem? Vocês estão um pouquinho assustados aí, mas o professor depois vai trazer uns exercícios para vocês aí, para a gente treinar, tá, gente? Bom, professor, hoje é segunda-feira, nós tá meio desanimado mesmo, depois o pau quebra. Calor, né? Está esquentando, né? Então, alguns constituintes estruturais resultantes. Hipoeutetóide, ferrita e perlita grosseira, que o professor tinha comentado, o eutetóide, que é 1080, perlita grosseira, e o hipereutetóide, cimentita e perlita grosseira. E a perlita grosseira, né, é o ideal para melhorar a usinabilidade, ou seja, o aço fica mais fácil de usinar de aço e médio de carbono. Seria uma das características aí do recozimento total pleno, tá? Agora, para ossos de alto carbono, o melhor é a esferoidização. Depois a gente vai comentar um pouquinho ali, né? E para fechar, ó, isotérmico ou cíclico. A diferença de recozimento pleno está no resfriamento, que é bem mais rápido, tornando mais prático e econômico. Então, o que diferencia aqui do anterior, né? É que você tem um tempo, você ganha no tempo, tá? Você ganha no tempo de resfriamento desse aço aí, e o custo fica mais baixo, né? E você ficar com aço muito tempo resfriando, você está aumentando o custo do seu processo de fabricação.
Agora, não é aplicável para peças de grande volume, porque é difícil de baixar a temperatura do núcleo. É um problema que eu talvez já tenha comentado para vocês, né, gente? É essa questão do núcleo e superfície, né? O núcleo e a superfície não se aquecem ao mesmo tempo. Então, você pega uma peça aqui, por exemplo, e joga um calor nela, quem é que vai aquecer primeiro? A superfície. Então, existe um tempo até chegar à mesma temperatura no núcleo. Existe um tempo de cura aí, tá? A mesma coisa no processo inverso. Você pegou aquela peça que está na temperatura de austenitização, por exemplo, né, que ela transformou totalmente em gama, e você resfria, o que acontece? A superfície vai chegar na temperatura ambiente primeiro, depois que o núcleo vai chegar nessa temperatura ambiente. Quando que isso é mais crítico? Quando a peça tem dimensões, maiores dimensões, né? Quanto maior a dimensão da peça, mais complicado fica de você aquecer a superfície e chegar até o núcleo e resfriar a superfície e chegar ao núcleo. É isso que ele está querendo falar nesse terceiro tópico aqui, ó. Não é aplicável para peças de grande volume, ou seja, de grandes dimensões, por quê? É difícil de baixar a temperatura do núcleo e a da superfície ao mesmo tempo. Então, o que você pode ter de complicado nisso? É que você vai ter uma determinada estrutura na superfície, vamos por exemplo, você conseguiu na superfície aqui uma perlita fina, mas como o núcleo demorou muito, porque a peça é muito grande, você vai ter uma perlita grosseira, ou um pouquinho mais crítica do que isso. Oi? A tendência da peça grande, ela é ter mais trinca do que a peça pequena, né? Por causa da quantidade de metal e temperatura? Excelente observação. Isso tem que ser controlado e observado, porque isso se falou muito certo. Por que a peça maior tem que se tomar mais cuidado? Porque você resfriou a superfície aqui, ó. Você resfriou a superfície, mas o núcleo ainda está muito quente. Ou seja, o núcleo está muito dilatado, enquanto que a contração da superfície é menor. Isso tende a ter trinca, sim. Tá? Tem que ser mais cuidadoso para tratamentos térmicos de peças de grandes dimensões. E o isotérmico ciclo, embora você ganhe tempo, ele não é adequado exatamente por essa peça, por uma das características é essa aí, né? A diferença de temperatura ali, você está gerando tensões muito elevadas só no simples fato de aquecer e resfriar uma peça de grande dimensão. Bem observado dele. Tá ligado, hein? Esse tratamento é geralmente... Oi? Não, é só isso, pessoal, que eu queria saber, porque lá no serviço, lá, de vez em quando acontecem umas trincas, normalmente perto do maçalote também, um maçalote muito grande, acontece muito isso. É isso aí, né? Temperatura diferente, né? Complicador de temperatura. O que vocês fazem nesse caso aí? E a função, né? Aí fugiu um pouquinho. Não tem essa experiência, não. Depende muito de como que ela é colocada lá no tratamento térmico, né? Mas o negócio mesmo vem desde do molde, da temperatura. O processo é complicado. Difusão, né? Função do material. Não é a parte que eu tenho a noção, mas não conheço. Esse tratamento é geralmente executado em banho de sal. Pô, pessoal, questão difícil aí, hein? Então, o recozimento pleno, vamos voltar aqui antes de fazer a questão. O que é o recozimento pleno do total, né? Ó, obter dureza e estrutura controlada para os aços. Essa é a função do recozimento total pleno. Ele fica acima da temperatura de austenitização, então o material vira austenita, e o resfriamento muito lento, muito controlado. Ok? Adequado, por exemplo, né, para peças de grande volume, que é o contrário do cíclico, que é mais rápido. Tá? Mas esse resfriamento lento e controlado faz com que eu tenha o quê? Uma dureza e uma estrutura controlada dos aços. Então, eu tenho uma perlita ali, por exemplo, né? Eu quero obter uma perlita grosseira, que é bom para usinar. Está aí o recozimento pleno para ajudar.
e de peças de grande volume, por exemplo. Por quê? Porque é um resfriamento muito controlado. Dentro do forno, né, gente? Você seta. Eu quero que caia 1 grau daqui 5 minutos. Beleza, vai demorar 5 dias para isso. Beleza, mas o processo permite isso. E eu vou pagar por ele, né? Porque vai ficar caro. Ok? Então, vamos fazer essa questão aqui. O recozimento pleno. Isso nem é tão difícil, né? Uma questão de esquecimento e de lembrar aí. Mais questão de lembrar do que difícil essa questão aí. Ferrita e perlita? Ó, alguém já deu, eu já vou marcar a minha opção. Essa. Eu vou nessa aí também. Ó, não vai ter divergência hoje? Segunda-feira. Querendo briga, não. Fechou? Fechou, isso aí, né? Essa questão foi fácil, acertei ela. É isso mesmo. Ferrita e perlita. Essa dura não precisa nem ser do recozimento pleno, tá, gente? Ela, se você pega o diagrama ferro-carbono, traço, né, abaixo de 1080, essa é a microconstituinte que vai cair. Ferrita e perlita. Acima de 1080, ferrita e perlita e sementita, né? Perlita e sementita. Isso, perlita e sementita é acima de 1080 e 1080 somente perlita, tá? Isso considerando aí o diagrama ferro-carbono para aços bem lentos. Para aços bem lentos. Agora, recozimento pleno, né? Normalmente, todo tipo de recozimento, ele não altera essa estrutura. Ele não vai trazer uma estrutura diferente dessa aí, tá? Então, eu queria que vocês... professor, não gravei todos os recozimentos. Nem é, né? Recozimento é um pouco complicado. Queria que vocês entendessem o seguinte, que normalmente o recozimento, ele é para aliviar a tensão, ou para você ter ali uma recuperação de grãos, né? Ou seja, para deixar um aço... como é que fala? Para recuperar uma tenacidade ou dutilidade dele, ok? Para aliviar uma tensão, que normalmente é o alívio de tensão, né? Ou para ter uma estrutura homogênea. Normalmente, esses 3 itens aí
já servem para vocês entenderem que o recozimento, ele serve para isso, tá? E para ficar fácil de usinar, esqueci desse, né? Para ficar fácil de trabalhar, para ficar fácil de usinar. Então, a gente fala muito de aço recozido, né? Já viram aqueles arames recozidos? Qual que é a característica dele, hein? Ele é maleável, professor? Isso, maleável, ele é fácil de trabalhar. Você pense nisso. Né? Fica fácil quando a gente pega aquele arame recozido, né? Você dobra ele na mão ali, fácil, né? Recozimento não é só para isso, né? Mas fica mais fácil da gente imaginar que a gente está diminuindo ali a dureza, está diminuindo e aumentando a ductilidade e a facilidade de trabalhar com ele, tá bom? Olha só, é tanto que o pessoal da fresa e do torno, eles gostam de trabalhar mais com esse aço 1020 mesmo. Baixa dureza, né? Fácil, Você daí né? eles no aço 1045, eles quase matam você. Fica bravo? Aí eles não gostam, não. Lá vem você com urso, né? Pra me roer mesmo. O cara fala desse jeito. Peraí. Deu ruim aqui, hein? Só um minutinho. Descartar. Eu vou ter que sair só um pouquinho e volto. Já tá dando problema no computador. Só um minutinho que eu volto. Oh, nossa formatura ano que vem, nós temos que fazer um churrasco, né? Pra dar uma aliviada nessa tensão dessa austenita aí, pelo amor de Deus. Ô, rapaz, eu gosto de churrasquinho, viu, Ivan? Nossa, tá doido, mano. Nem que seja de costelão, mas nós temos que fazer, ué. Costelão, asa e linguiça. Não, asinha não, moça. Asinha tá caro. Tá caro também? Ô, Davidson, você gosta da cerveja sem vergonha. Mas eu nem Ó, bebo. o Deus tá comigo aí também. Nossa, semana passada eu cortei um álcool, menino. Os dias tudo. Você já tá imunizado já então, cara? Nossa, essas caixinhas de cerveja tá me quebrando, velho. 40, 50 pau, velho. Eu falar com você, viu? Tá puxado mesmo, hein? Nossa. Vamos fazer um estoque agora pro Natal agora, porque ninguém vai aguentar comprar no Natal, não. Eu vou começar a olhar ali no Marte Minas ou então no Economart ali. O Conomart tá sendo a melhor opção, tá? Lá é bom, velho. Lá tá direto, mas vai dia de sábado. Vai dia de sábado, porque dia de sábado que rola as promoção boa. Eu sábado passado mesmo eu fui lá, ué. Catei Brahma, essa Itaipava. Olha isso agora, tô nem aí. Ô, Que David, isso, velho? canta uma Na hora que Tiger eu lá, vejo velho. lá 2,39, 2,29, pode ser Kaiser, pode ser. Ih, tô nem aí. Tem uma Tiger lá, sua Tiger é boa e barata. Vou ficar comprando Heineken esses trem, rapaz. Heisenbauer e Budweiser, papai não aguenta, não. Ah, eu sou mais de boa, Zé. Eu tomei a Petra mesmo, ela é mais tranquila, mais barata, boa. Boa mesmo, boa também.
Oh, essa tal de Tiger lá, eles fizeram a promoção na Economax lá, ô Davis. De. Os caras estavam vendendo ela 3 por R$ 2, velho. Ah, você tá doido. Teve uns caras. Pelo que eu vi mais ou menos, um cara levou uns 12 fardos embora. Ô, Raul, lá você já viu a tal de Germana que tem lá? Ela é com 700 ml, velho. Você tá doido? Ninguém aguenta beber aquilo, não, velho. Eu nunca comprei aquilo, não. Nunca ouvi falar. Boa, Nossa, é tá? um latão grandão, velho. Eu já vi, já tomei dela, já é muito boa. Nossa, deve você Só que ficar o loucão esquenta com isso aqui. rápido, viu? O negócio mesmo é Kaiser. Kaiser quente. Cais é bom. Quente é melhor ainda. Melhor do que essas outras aí, só. Nossa senhora, essa aí não dá, não. Ô, Raul, o negócio é cortar a lixadeira mesmo, que o Deus está fazendo churrasco, tomando cerveja todo final de semana. Você Não é pegou não, o só cara. porque... É porque eu entrei de férias, só. Quando eu não tô de férias, eu não tenho amanhã, não. Tá igual o cara que trabalhava no serviço lá, os caras falaram que todo final de semana ele postava no grupo lá que tava fazendo churrasco. Falei, que isso? Pô, mas tem uns caras que não tem base, não, só. Eu fico olhando assim, mas gente, não é possível. Como é que esses caras. Cara, nossa, os caras é mais doidos que a gente, com aquele monte de menino, carro pra pagar, que rolo danado, o cara. Tá nem aí. Ih. Tá nem vermelho, ó. Ô, Cleide, você falou o negócio da camisa aí, só seria bacana mesmo, né? A escola poderia fornecer essa camisa pra nós aí, pô. Ah, eu acho difícil, tá? O Ô, é pessoal da bacana, só. mineração tem, velho. Mandar fazer umas 10 camisas aí, ó. Turma da metalurgia, da hora, velho. A escola não É, fornece. eu O tenho que pessoal da fazer, ué. mineração tem camisa. Eu tava conversando aqui com um menino lá da mineração lá, e eles fizeram camisa lá, ué. E você só mandar fazer por fora aí com quem faz essas camisas aí, esse silk Eu aí, vou lá na faz pra escola, lá, prefeito, a esse escola trem. vende. Aí ela vende, né? Coloca aí turma da Perlita. Ave Maria. Pô, mas nós só tem 2, 3 semanas de aula aí, rapaziada. Dezembro já tá aí já, mano. Ô, Davis, não tem jeito não, filho. Essa Perlita vai acompanhar nós até no final do curso, meu filho. Ah, não vai não, só. É, você vai ver isso não. Você viu aquele vídeo lá que aquele outro professor mandou pra gente lá pra gente ver? Do Cássio? É. Eu vi só o começo, eu falei que ia ver esse de nada. No finalzinho dele lá, meu filho, rola umas perlitas lá, filho. Ah, você tá brincando. Isso tem que estar perseguindo demais, né? Ó, essa perlita aí é igual frieira no pé do peão. Demora pra ter. Quando pega, o Você resto tá da assistindo, vida. você tá assistindo um filme, uma novela aqui, vê um cara falar de Perlita? Parece um fantasma. Ô, mas o vídeo que cara lá é bom pra caramba, viu, Davis? Eu comecei a ver, só é legal mesmo. Nossa. O cara falando lá dos tipos de. Eu até anotei no caderno ali, eu tenho que terminar de ver, só. Eu vi ele ontem, eu tava até vendo um outro lá que. Olha, eu achava que nem existia, cara. E o cara tem um. Ele fez uma live com um outro cara lá que ele é dono de uma empresa que só faz, tipo assim, ele tem a macharia, sabe? Ele fornece os machos. Amanhã eu acabo de ver ele. Eu vou passar umas Esse anotações vídeo no caderno pro professor. Oi? Professor Esse cutuca a vídeo aí. gente, velho. Pois é, e o vídeo é bacana pra caramba, viu? Ô, Jeff, Que cara de Oi? óculos é inteligente pra caralho. onde você viu esse vídeo? Ah, foi o professor Cássio que mandou o link pra gente no grupo, você não viu, não? Não, eu não assisti aula sexta-feira, não. Ele deixou um link no grupo pra gente lá ver o vídeo. Se vocês fizeram o trabalho dele, que o trabalho dele tá foda, hein? Aquele Ô, desenho só Deus, aquele né? negócio tá difícil demais, velho. Você tá doido? Você tá Achar achando que a, nós a estudamos letra no G. Senai, hein? O pessoal Alguma, acha que estuda no Senai. Só pode. alguns ali até que deu pra encontrar, mas tem uns ali que não deu certo, não. Viu? Conseguiu fazer, Raul? O problema é que a gente tinha que ter feito Ah, a metrologia primeiro, né? não acho que eu consegui, não, viu? Nem comecei, meu filho. Vou esperar explicar esse trem aí, ó. Eu, igual vocês aí, vocês conseguem fazer, porque vocês mexem com o projeto todo dia.
Já eu não. Mexer uma coisa, sabe? O problema é, o professor colocou lá, qual que é o nome dessa linha aí? Na hora que você pega o projeto lá, você quer saber o nome de linha, não, só. Você quer desembolar ele. Então fodeu, porque vocês da experiência, vocês não. Vocês estão custando, imagina eu. Bom, pessoal, depois eu vou mandar para vocês a questão do recozimento. É muito difícil de achar um vídeo de recozimento que seja. Realmente eu não fico. Não gosto dos vídeos de recozimento. Eu tenho muita dificuldade aqui de ver um vídeo de recozimento. Estou tentando aqui, mas está complicado. Vamos lá, vou tentar com o que está rodando aqui. Vou deixar sem som porque é outra língua aqui, não vai ajudar vocês, vai até atrapalhar. Prefiro mostrar aqui. Aqui, ó, ele começa mostrando nesse processo. Deixa eu ver se vocês já estão enxergando aí. Já estão, né? Ele começa a mostrar aqui o processo de recozimento, mostrando que esse é um pleno total exatamente por mostrar a temperatura acima da crítica. Tá? A gente tem essa linha principal, né? Tá vendo? Então, o vermelho está acima da linha principal, né? O único que ultrapassa, o único processo de recozimento que ultrapassa essa linha é o pleno, chamado de anelinho, tá? Então, vocês verão aí. Ah, lá, está mostrando outros processos abaixo, né? Aí são os recozimentos por área de tensão, cristalização. Então, aqui é o forno, ó. Estamos colocando a peça no forno. Difícil de achar um vídeo de recozimento bom, viu? Não acho ainda não. Têmpera, Martêmpera, tem vídeos de tratamentos termoquímicos, tem muitos bons, mas recozimento... Bom, Esse forno é pequeno, hein, professor? Esse é pequenininho. Mostrando ali o que está acontecendo com a estrutura do material. As perlitas estão bombando. Está bombando. A perlita não tem... Aqui, olha, gente, vou parar aqui. Ó. Essa marca escura, tá vendo? Isso é descarbonatização e oxidação do material. Ó. Essas cascas, né, que caem ali, o que o Deus perguntou, é exatamente um processo acelerado devido a temperaturas elevadas. O aquecimento soaking, né, gradual e baixo, e um baixo resfriamento, causa no grão, faz com que o grão seja largo, né? Um largo grão produz uma estrutura levemente dúctil, tá? O que está escrito aí no texto em inglês. A característica do processo de recozimento é esse, né? Você ter ali uma ductilidade boa, fácil de dobrar, propósito, né, do tratamento aí, obter o softness aí, a ductilidade, né? Não, acho que o softness está mais para a tenacidade em si, ok? Refinar o grão e por aí vai. E daí está mostrando, ó, fica fácil de conformar, fácil de usinar. Essa é a característica do recozimento.
Aí, tensão, né? Redução da tensão, de alívio de tensões, a estrutura de leidez. Quando você vê essa macrografia do material, aí fecha, né? Ele já passa para outro processo chamado de normalização. Não vai haver normalização hoje, não. Provavelmente no recozimento tem no vídeo do telecurso, eu mando para vocês. Mas eu não gosto de passar o telecurso em aula, porque eu acho muito grande, 15 minutos, 20 minutos de vídeo, não dá. Não consigo, né? Acho complicado. Não é estratégia, normalmente não é a minha estratégia, eu acho pesado. Ó, o Cleito falou que tem que fazer a camisa, eu também acho. Eu acho que isso é um processo único, né? Normalmente essa questão da camisa aí é bom verificar com alguém da escola lá, tá? Porque quando você como você vai levar o nome da instituição, então tem algumas regras que devem ser observadas. Pede alguém aí para tomar a frente disso, mas é legal, eu acho muito bacana que vocês façam a camisa assim. Muito bom. Vocês querem fazer a camisa da turma. Oi? Terceiro módulo, nós vamos ter aula com o senhor também? Não sei não, Ivan, realmente não sei. Não posso afirmar, eu não gosto de afirmar essas coisas de futuro, não, tá bom? Vamos aguardar. Vocês me perguntaram esse mês passado. Essa matéria de metalurgia, ela prossegue no terceiro módulo também? Então, vocês terão outras coisas metalúrgicas, vão ter conformação, vão ter, eu não lembro aqui, mas soldagem, vai ter uma matéria só específica para soldagem, por exemplo. Entendeu? Outras áreas de indústria que vocês vão trabalhar, que podem trabalhar. É um curso grande, gente, então nem todo mundo... É bem curto, né, mas pesado, 3 módulos só. Você fala pesado? Agora começou a ficar, né? Segundo módulo agora ficou um pouco. É técnico, né? É mais técnico agora. Agora começa o curso, a área de verdade, né, professor? Aparecer mais. Uhum. Essa questão da metalurgia, por exemplo, é muito técnica. A metalurgia física ela é muito técnica, né? Eu tô achando que você não vai largar nós não, professor. E é uma introdução, né, gente? E é uma introdução, não é um aprofundamento. Pra vocês terem ideia, né? Para não deixar vocês mais assustados que vocês deveriam, a gente não aprofunda com isso, né? Eu tô achando que o professor vai abandonar nós, não. Não vou não, não é isso não, bobo, porque às vezes... Não, fala assim, tô achando que o senhor não vai abandonar nós não, você vai acompanhar nós até o finalzinho. É uma tendência, né? Mas tô achando que você vai assistir nós até o finalzinho. É uma tendência, mas não é uma certeza. Tá bom? Professor, tem alguma